Hoje vamos falar sobre o Botafogo no mercado da bola. O John Textor ainda busca jogadores para fechar o elenco do Glorioso e vamos falar sobre as possibilidades do mercado agora aqui no Café do Fogão. Além disso, vamos falar também sobre Arthur e Marlon Freitas, jogadores que têm sido alvo de assédio do futebol internacional. Vocês vão ver agora aqui no nosso noticiário. E é claro, isso e muito mais sobre o nosso Glorioso. E você já vai comentando aí quais posições, na sua opinião, falta o Botafogo contratar. Tem algum jogador que você indicaria? Olha que o Textor fica de olho nos nossos comentários, hein? Vai deixando seu like e o comentário sobre esse assunto agora, enquanto o nosso editor solta aquela maravilhosa vinheta. Vambora! Café do Fogão. Muito bom dia, meus amigos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Fogão do meu coração. Meu nome é Gabriel, um prazer estar com vocês em mais noticiário dessa manhã de segunda-feira, começando a semana, e que seja uma semana gloriosa para o nosso Botafogo que enfrenta o Bragantino terça-feira pela Copa do Brasil. Precisamos muito de uma vitória, né? E para ficar com um elenco cada vez melhor e que dispute cada vez mais os títulos que o Botafogo está aí brigando este ano, o Textor continua olhando o mercado. Ainda mais depois das últimas atuações que provam que o Botafogo precisa, sim, de mais jogadores diferenciados, cara. E aí, enquanto você vai colocando nos comentários quais jogadores vocês iriam sugerir para o Textor e quais jogadores vocês acham que o Botafogo precisa, quais posições, enfim, eu vou falar aqui como está o mercado da bola neste momento e quem o John Textor está analisando. Mas antes precisamos nos preocupar e não perder nenhum jogador, porque tem jogadores aí que têm sofrido assédio, que tá difícil segurar, mas o Botafogo tá sim resistindo. Eles são os seguintes, ó. Marlon Freitas, como eu trouxe desde o vídeo de ontem, sofreu aí um assédio, mas essa proposta foi mais fácil do Botafogo segurar, né? O Shabab Al-Ahly, né, lá da Arábia, enfim, ofereceu aí 2 milhões de dólares pro Marlon Freitas. O Botafogo conseguiu segurar o seu volante, que, cara, mostrou ontem, né, no jogo de sábado, melhor dizendo, que é importantíssimo pro Botafogo. A falta de criatividade do Botafogo sem o Marlon Freitas na volância é uma coisa incrível. Realmente fica ali bem complicado sem o Marlon Freitas e com ele as coisas parecem que andam mais fácil no meio campo. O Botafogo é muito dependente dos seus volantes, precisa de reforço para volância, na minha opinião, tá? Precisa, mas enfim, Marlon Freitas sofreu essa proposta, né? Sofreu esse assédio dos Emirados Árabes, da Arábia, e o Al-Shabab não conseguiu concluir a negociação porque o Botafogo negou, obviamente, muito pouco dinheiro, né? 2 milhões só? Que isso, tá brincando com a gente. Então o Marlon Freitas permanece no Glorioso, né? E Botafogo negou a oferta por ele. Outro jogador que sofreu também foi esse cara aqui, Arthur, né? Que não jogou o último jogo devido a um resfriado, teria saído até com dor no peito, no treino, uma preocupação, mas parece que já tá superado isso. Ele recebeu uma proposta mais tentadora, tá? Foram 15 milhões de euros que o Spartak Moscou mandou pelo Arthur, cara, algo em torno de 100 milhões de reais, uma coisa absurda. Muita gente até falou que iria vender o Arthur, que deveria vender por esse preço e trazer outros jogadores, quem sabe o Inestrosa ou outro ponta ali, Botafogo que busca um ponta direita no mercado, vamos falar sobre isso também daqui a pouco, mas o Botafogo segurou. Tanto o jogador não quer voltar para a Rússia, ele acabou de sair da Rússia, como o Botafogo vê o jogador como titular hoje em dia e não quer perder ele, né, pelo valor que seja. Cara, você venderia o Arthur? 15 milhões é muita grana, é muito dinheiro. Realmente é algo assim extraordinário, 5 milhões de euros a mais que o Botafogo pagou pelo jogador. O Botafogo iria lucrar bastante e ainda poderia contratar um ponta-direita ali de respeito e ainda sobraria. Então muita gente queria vender. Eu, cara, sinceramente, eu não tenho uma opinião formada ainda, eu quero deixar pra vocês. Deixem aí nos comentários, você que tá sugerindo jogadores, tá aqui comentando quais posições você acha que o Botafogo precisa. Deixem nos comentários, você venderia ou não o Arthur? Realmente uma situação que o Botafogo ficou ali, né, deve ter ficado pensativo, mas a vontade do jogador também contou, ele não quer voltar para a Rússia e, é claro, o Botafogo não quer perder jogador a essa altura do campeonato. O Botafogo só quer buscar atletas, isso tá bem claro. Falando em buscar atletas, tivemos uma definição aí sobre a proposta que o Botafogo fez pro Taremi, né? O Botafogo descarta continuar tentando contratar e ele falou o seguinte: optamos por não seguir porque temos outras premissas, tá? O Taremi foi aí o jogador que o Botafogo ficou de olho e o Léo Coelho, que é coordenador de futebol, falou o seguinte em entrevista à Amazon Prime, ó: a negociação do Taremi foi muito preliminar, foi uma consulta por parte dos empresários dele sobre a possibilidade de vinda para o Brasil, trouxeram valores, é um casamento de contas, temos que entender orçamento
orçamento e elenco para não criar situação desproporcional. A princípio não evoluímos, foi falado e especulado, mas optamos por não seguir, porque temos outras premissas, outras conversas. E aí você vê como funciona a mídia tradicional, né? Muita gente falando que o Taremi, o Botafogo teria até, né, feito uma proposta, a gente até vinculou aqui que saiu o noticiário que o Botafogo fez uma proposta por Taremi e o Léo Coelho já desmonta, fala que o jogador foi oferecido e o Botafogo não quis continuar a negociação. Em muitos locais saiu que o Taremi teria negado a proposta do Botafogo, né? Realmente é uma coisa bem complicada. É importante a comunicação do Botafogo, importante que o Léo Coelho, o Tairo, seja quem for, apareça mais, né? O Alessandro Brito, enfim, apareça mais para deixar bem claras as situações pro Botafogo não ficar tirado aí na imprensa de uma forma pejorativa, né? Como se tentou o jogador que não quis vir, né? Aqui já foi o contrário que foi falado. Então, é muito importante essa comunicação do Botafogo, que a comunicação funcione mais. Tá bem difícil a comunicação do Botafogo ultimamente. Bom, o Glorioso terminou o campeonato aí brasileiro, a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Em 6º colocado, tá? Botafogo está aí a bons 10 pontos do líder, mas tem um jogo a menos, pode chegar a 7 pontos, e tá ali a 2 pontos do G4, que é do Bahia. Não é uma colocação ruim, né? Bem longe de ser ruim, mas poderia ser muito melhor se não tivesse esses tropeços em casa contra a Vitória e principalmente contra o Corinthians. Um tropeço, o outro acontece, mas assim, 2 seguidos de empate foi realmente, cara, algo pra deixar um pouco o torcedor chateado. E como eu falei, dificilmente os adversários acabam tropeçando, né? Os adversários estão ali brigando pelo título, eles acabam sempre conseguindo vencer, apesar que o Cruzeiro perdeu, enfim, mas o Botafogo pensa em título, não pode tropeçar tanto, né? Foram 2 empates nos últimos 5 jogos, então fica uma situação bem complicada de tirar essa diferença, né, ao longo do campeonato. Ainda nem acabou o primeiro turno, faltam 2 rodadas ainda para acabar o primeiro turno, mas a gente sabe que é bem difícil. Bom, vamos falar sobre contratação? Vamos falar sobre contratação. Antes vou dar um recadinho aqui da Golcase. Você já tá ligado, última semana aí da Gold Sale, tá? Menor preço do ano pras garrafinhas, tá? Aqui várias garrafas, tá? A capa aqui pra mim é a estrela, porque, cara, com R$25, menos de 25, você compra uma capa aí do Botafogo licenciada, tá? Com vários modelos, pode dar pro seu pai no Dia dos Pais, namorado, botar os nomes dos dois, muita coisa maneira. Eu tenho, cara, essa capa aqui tem mais de um ano e meio, enfim, e tá perfeita ainda, ó, sem descascar, sem nada. É uma capa de muita qualidade a preço de camelô, tá? É realmente aqui uma publi da Golcase, mas realmente usamos a Golcase e realmente tá valendo muito a pena. Então, cara, aproveita que você tá vendo isso aqui e garanta a sua. Você vai comprar uma capa de qualidade com preço de camelô. Isso aí é de verdade, tá aqui. A gente usa a Golcase, então vai lá, compra sua garrafa, compra sua garrafinha, tem aqui a aba do Dia dos Pais, vai lá, garanta a sua. O link tá na descrição e tá também no comentário fixado, valeu? Vai lá, aproveita que é uma oportunidade realmente muito boa, tá? Não é só porque é publi não, porque a Golcase tem muita qualidade e realmente é uma oportunidade muito boa. Aqui no Fogão do Meu Coração a gente não coloca vocês em furada, você sabe disso, né? Então vamos lá. Última notícia aqui de hoje, vamos falar sobre o Botafogo buscando reforços na janela, né? O Botafogo busca aí, é o que a gente sabe, as informações que temos. Zagueiro direito, Dantas vai ter uma reunião hoje, inclusive, sobre o jogador. Quem sabe no vídeo da noite ou a live de meio-dia traremos informações. Volante, tá? Volante deve chegar algum, o Botafogo quer mais um volante depois da saída aí do Danilo Barbosa, né? Que ainda não foi confirmado, inclusive, mas a princípio vai sair de fato. Atacante, centroavante, o Botafogo quer alguém ali pra fazer uma sombra pro Arthur Cabral, tá? O Botafogo tá vendo aí opções no mercado. O Brenner seria um jogador que foi sondado, né? Que joga da Udinese, mas não avançou. E o Ponta são alguns jogadores que a gente já tem uma convicção maior que o Botafogo tá ali conversando, assim como o Dantas, o zagueiro, tá? O que acontece? Últimas notícias sobre Ponta, vem comigo. O Botafogo teria consultado o TT, tá? TT do Panathinaikos, revelação do Grêmio, né? Foi do Grêmio. Então, assim, é um jogador muito bom, um jogador muito jovem, um jogador de 25 anos ainda. Talvez não chegaria pra resolver, mas é um jogador que, cara, agregaria valor ali à opção, disputaria com o Arthur, né? A Ponta, e ele é um jogador que passou pelo Shakhtar, pelo Galatasaray, pelo Lyon, pelo Panathinaikos, um jogador pelo Leicester, então o jogador jogou ali na Premier, então um jogador ali com muito potencial para agregar no elenco do Botafogo e quem sabe até assumir a titularidade, né? Não ficar só o Arthur ali e ele mesmo, né? Então assim, seria muito interessante, como eu falei, revelado pelo Grêmio, ponta direita, o Botafogo sonda sim um jogador, mas temos a informação aqui do Matheus Medeiros, que o Botafogo analisou sim a situação do TT,
E neste momento, o Botafogo não realizou nenhuma proposta. Neste momento, o Botafogo tem um nome como prioridade, não sabemos se é o TT ou não, mas o Botafogo tem um nome como prioridade e mantém esse nome em sigilo, tá? Então, assim, acredito eu que nem seja o TT, né? Porque se tá em sigilo, o TT não tá mais, né? Então, assim, é isso. Se o nome tá em sigilo, o TT já vazou. Então não é o TT. O Botafogo deve ter outro nome, sim, em sigilo, que trata como prioridade. Então o Botafogo vai sondando alguns jogadores, o TT é um deles, mas existe outro nome que tá em sigilo. Então, Botafogo e Dantas deve ter uma definição nessa semana, eu espero que hoje, tá? Espero que feche logo, pra ter logo o zagueiro lá. Botafogo e um ponta. Tem um jogador que o Botafogo tá ali tratando como prioridade, não sabemos o nome dele ainda, e tem um jogador que o Botafogo tá sondando, né, o TT, enfim, caso esse ponta principal não dê certo. E o camisa 9, pra disputar ali com o Arthur Cabral, e um volante, vamos esperar. Lembrando que a janela vai até início de setembro, dia 3, se eu não me engano, então tem muito tempo ainda pro Botafogo investir, mas quanto antes, melhor, principalmente num ponta, né, que eu acho que falta bastante. Bom, deixou aqui sua opinião, deixou aqui seu comentário, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meu nome é Gabriel, foi um prazer atualizar vocês sobre o nosso glorioso. Quero saber suas dicas, hein? Quem sabe o Texas olha aqui nos comentários, né? E não vai na tua onda. Bom, tamo junto, fico por aqui. Daqui a pouquinho tem live com o nosso amigo Gustavão ao meio-dia. Quem sabe mais informações aí sobre essas contratações. E até a próxima. Valeu, uma excelente manhã de segunda, que você tenha um ótimo início de semana. Tamo junto.